essa parte sobre o nada é muito grande, né? Como ali, né, a Aline estava falando, né, do Adão, né, que Jesus estava mostrando para ela, né, a cabeça de Adão, assim, essa sensação, né, de querer ser alguma coisa, né, que levou ele a ouvir, né, a ouvir ali a Eva e querer, né, experimentar o que estava sendo oferecido para ele, tipo assim, é aquela coisa de não querer ser, ficar no nada, né, querer ser alguma coisa, né, querer se ver eu sendo alguma coisa, eu mesmo sozinha tomando a decisão e fazendo alguma coisa, eu me vendo conseguindo alguma coisa por mim mesmo, né? E, e aí dá para você entender sobre. E aí você pergunta, né? Por que que o ser humano tem isso, né? Por que que o ser humano quer se ver alguma coisa, né? Por que que o ser humano quer se ver alguma coisa? Por que que não aceita o nada, se o nada é tão lindo? Aí eu fico pensando no próprio. E como que é importante a gente aprender com os nossos erros, porque parece que é assim que a ficha cai. Porque é igual o filho pródigo. O filho pródigo que não queria mais viver ali com o pai, ele queria ele próprio, sem o pai, né, sem interferência do pai, sem aquela convivência, queria ele próprio fazer as escolhas dele com o dinheiro dele, queria ele próprio escolher sozinho, né, sozinho. Então, ele saiu dessa proteção e afastou-se, né? Para não ter mais essa influência do pai, né? Dizendo para ele o que fazer, o que pode, o que não pode fazer. Ele podendo fazer o que ele quisesse, né? Vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? Sem preocupar com o que o meu pai pensa, né? Sem preocupar com ninguém me dizendo e me orientando, né? Eu posso ser dono do meu nariz, eu quero experimentar ser dono do meu nariz, tipo assim. E o filho pródigo se foi. E depois de tudo, né, que ele achava que era alguma coisa, enquanto tinha alguma coisa para oferecer, e as pessoas que estavam com ele, se divertindo com ele, só estavam com ele por interesse, porque ele tava cheio da grana. E depois que ele não sobrou mais nada, nada, ele ficou só o lixo, né? Só o resto do resto do resto do resto do resto do resto. É que aí sim ele se viu e viu a si mesmo, né? E viu quem ele era de verdade, quando toda aquela coisa ostensiva que ele tinha de dinheiro, de roupa, disso, daquilo saiu e ninguém mais quis ele, ninguém quis ficar com ele. Então, e depois que ele viu quem ele era mesmo, o nada, é que ele realmente deu valor, porque enquanto ele estava cheio de riqueza, né? Cheio, ele não estava dando valor nenhum, ele não estava dando valor. E depois que ele se viu nada e viu quem ele era mesmo, né? Porque enquanto ele se achava alguma coisa por ele mesmo e acabou tudo aquilo, aí ele viu nada. Então, o Senhor nos educa. Então, através de deixar a gente sentir as consequências e das nossas próprias escolhas, é uma forma de nos ensinar o nada. Quem nós somos por nós mesmos. Não é para a gente ver como uma humilhação, né? Não é para a gente ver como, Deus jogando a minha cara. Não é isso. Não é isso. Porque Deus não fez a gente para ser assim. Deus fez a gente para ser cheios dele. Então, é o homem que saiu dessa proteção de Deus. É um homem, né? Então, ele precisou ver quem ele era por ele mesmo, para ele dar valor. Para ele dar valor, para ele viver a verdadeira vida, que é perto de Deus. É revestido por Deus. Isso é tão bonito. Você tem uma criança no colo, ou você não joga você tem uma criança no colo, você humilha seu filho? Não humilha. Mamãe humilha o filho? Você tem um bebezinho que você está amamentando. Ele é um nada por ele mesmo. Você deixa ele tadinho no lugar, tadinho, vai chorar até morrer. Ele depende totalmente de você. E você não joga na cara dele, ai, que filho horrível. Nossa, ele podia ele mesmo fazer o próprio alimento. Ele que devia se virar, ele que devia. Não, você tem prazer de ir lá e ser tudo para ele. Ser tudo para ele. Então Deus tem prazer de ser tudo para nós, entende? Ele tem prazer de ter a gente no colo como esse bebezinho. E ele não olha pra gente com indiferença, tipo, ai, que bebê tão miserável, né? Podia ser alguém assim mais capaz sozinho, mais útil sozinho. Ele não fez a gente para ser assim, não. Ele fez a gente para ser essa criança no colo dele. E isso
Não é humilhante. Então, o ser humano tem uma coisa, esse desejo, como tem de ser alguma coisa, essa grandeza é desejo de Deus, e ele não entende, ele joga isso para o material, para as conquistas que ele quer fazer sozinho, para buscar os prazeres. Mas esse desejo de grandeza é em Deus, é uma fome de Deus, que a alma tem esse vazio para Deus preencher. Então, esse desejo de ser Deus é de ser com Deus, não sem Deus, entende? Ele tenta ser sem Deus, mas é ser com Deus. Então, é muito sério. E mesmo assim, né, quando tá falando isso tudo, né, que Deus não nos abandona, e tem um trecho que fala da graça, que é essa graça que está com a gente o tempo todo, mantendo o homem o tempo todo. O homem acha que ele que se mantém, está enganado, né? É essa graça que mantém todos, é para todos, é para todos. E tá falando sobre essa questão, né, das maldições, das coisas que acontecem, né, das consequências do pecado, né? Mas aí que Deus abençoa, né, aquele que se volta para ele, porque a graça é como um alimento para a alma, o Senhor fala, né? Que a graça é um alimento para a alma. Só que esse alimento requer a correspondência da pessoa. Então, se a pessoa que não corresponde, então colhe os frutos da incorrespondência. Se você corresponde, colhe os frutos da correspondência. Mas é para todo mundo, ele inunda todo mundo. Mesmo o ser humano, ele mantém o ser humano, ele não violenta a gente, que a gente não é robô, o ser humano fazendo suas escolhas, na sua liberdade, mas a graça está ali. E ela faz de tudo para convencer o homem, para chamar o homem, para fazer seus chamados ao homem. Aí tem um trecho do livro do céu que fala disso, que a graça é como o sol. Ó. Assim a minha graça é uma imagem do sol, que por toda parte inunda as nações, pobres e ricos, ignorantes e doutos, cristãos e infiéis. Nenhum pode dizer que está privado dela. Ninguém pode dizer que não tem a graça de Deus. Ninguém vai poder dizer isso. A pessoa pode ignorar e achar que não. Que achar que tudo que ela fez, que tudo que ela passou, que tudo ela superou por ela mesma. Mas quando ela tiver encontro com Deus, vai ser cara a cara, vai ser a verdade. Porque a luz da verdade e a influência da minha graça enchem a terra, e mais do que o sol no meio-dia. Mas qual não é a minha pena ao ver as nações que, cruzando esta luz e olhos, aí lá, ó, a olhos fechados e enfrentando a minha graça com a torrente pestífera de suas iniquidades, desviam-se delas? É o homem que ignora. Tá vendo? E vivem voluntariamente em lugares tenebrosos, em meio a cruéis inimigos? Eles estão expostos a mil perigos, porque não tendo luz, não podem conhecer claramente que se encontram no meio de amigos ou inimigos, nem fugir dos perigos que os cercam. Então, estar com Deus, ser ensinada na mão de Deus, é viver nessa proteção de Deus, né? Viver à sombra de Deus. A gente foi criado para viver no colo dele, não separado dele. Aí ele fala, se o sol tivesse razão e os homens lhe pudessem fazer esta afronta à sua luz, e que alguns chegassem a tal ingratidão, que para desprezar e não ver seu resplendor, arrancariam os olhos e assim ficam mais seguros de viver nas trevas. Ai do sol, em vez de mandar luz, mandaria lamentos e lágrimas de dor, até perdurar toda a natureza. Isso acontece porque esse sol aqui é o próprio Jesus. Então, o ser humano, se ele escolhe o pecado, se ele escolhe o mal, ele está fazendo isso com os próprios méritos de Jesus, que mantém ele. É muito triste, mas é muito sério. Não, mas olha o que ele faz. Não obstante o que os homens teriam horror de fazer à luz natural, chega a tal excesso de enfrentar desse modo a minha graça. É o que fazem com Jesus. Mas a minha graça sempre benigna com eles, olha para você ver. Corre esse mal, mas corre o bem, né? No meio das mesmas trevas e da loucura da sua cegueira, manda seus resplendores de luz. Porque a minha graça jamais deixa ninguém, senão que o homem voluntariamente se afasta dela. E a graça, não o tendo em si, tenta segui-lo com o fulgor de sua luz. Então, as cruzes, os sofrimentos, situações, é tudo a graça de Deus. É tudo para o nosso bem. Olha que incrível. A sabedoria de Deus é grande, isso aí é a pura verdade, tá falando. É a pura verdade. A gente é meio sangue quente, né? E acaba sendo injusto, porque igual quando Jesus repreendeu, acho que é o João e o Tiago, né? Que eles falam, né? Eles ficam indignados com a situação lá e
Vamos agora então ordenar que desça fogo do céu e queime todo mundo. Tipo assim, né? O ser humano tem isso, sabe? Aí Jesus, o quê? Né? Tipo assim, eles não entenderam que se queimar todo mundo, queima eles também, porque ninguém. Opa, todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Então eles esqueceram desse detalhe que eles estavam na conta, né? Porque quem era justo? Quem era justo, né? Então, já ouvi muita expressão assim das pessoas, né? E a gente tem que ficar até atento com o que as pessoas nem falam, né? Porque Jesus é assim, nem tudo que as pessoas falam ele gosta. Sabe aquilo que as pessoas falam assim? Ai, se eu fosse, nossa, sinceramente, ver uma situação, você fica com tanta raiva que faz sair vontade de botar fogo naquele lugar, né? E queimar todo mundo, né? Vontade de exterminar aquela coisa que o ser humano tem, né? Por que que o Senhor não vem e castiga os maus e não sei o quê? Mas tem uma coisa assim tão pesada. E quem sabe medir quem é bom e quem é mau, não é? Então, quem pode falar não ser alguém que é tão puro e santo como Jesus? Então, é muito sério. E o ser humano tem aquilo, né? E a matemática do ser humano é olho por olho, dente por dente. E Jesus não fez isso. A justiça, diante da justiça, todas mereciam a morte. Então, o que que o Senhor fez? Né? Ele se deu por nós. Ele se deu por nós. Então, é uma misericórdia, gente, que a gente não sabe nem falar dela. Uma misericórdia que o ser humano por si mesmo não tem essa misericórdia. Ele não sabe tirar um bem das coisas. Ele é muito rancoroso e se torna injusto. Então, é muito sério isso, né? Você vê que até nos apóstolos Jesus precisou trabalhar muito isso neles, né? O Pedro era muito assim, né? E às vezes se sentia muito honesto diante dos outros, assim, de não aceitar, ele não aceitava coisa errada, mas ele também precisou entender que ele também era um nada. Então a humilhação que ele passou também de ver a miséria dele, né? E depois ele vê, isso fez com que ele fosse mais humilde também, fez com que ele fosse mais humilde também, vê que é o ser humano sem Deus só faz porcaria, sem Deus só faz porcaria. Então quem é justo para se sentir forte o suficiente por si mesmo para dizer, né? Para ele próprio sentenciado. Então, por isso que Deus fala para a gente não julgar, porque é ele que tem essa missão. Se a gente fosse juiz, a gente não aguentaria. Se a gente visse tudo que ele vê, porque igual quando ele manda doçura e amargura, né? Amargura, ele manda uma coisinha, alguma coisa que te faz passar. Mas se você visse, né, visse tudo que ele vê, meu Deus do céu, você ficaria, você desistiria da vida, desistiria do ser humano, não acreditaria mais na bondade, né? Então é muito sério. E Jesus não é assim. Jesus, por mais que viu a miséria humana, o amor dele superabundou isso. O amor dele ultrapassou. Isso é uma coisa assim que a gente só vai entender no céu e vai conversar a vida toda lá no céu, porque o amor de Deus é grande demais, gente. A forma com que Deus vê, por isso que a gente precisa ver com os olhos de Deus. A forma com que ele vê, gente, é um amor que eu não sei falar, não tenho palavra, é difícil. Mas é muito grande, gente. É muito grande, tá muito forte isso aqui que fala, né? Que Deus não deu esse peso para nós de ser Deus. Não queira, né? Já falou isso no estudo também, né? Não queira dizer que você aguenta o que Jesus aguentou, né? Não queira, né? Não queira isso, né? Seja humilde, né? Verdadeiro, né? Sabe que você é pequeno. É muito grande, gente. O que Jesus passou e amor. E amor. Gente, a pessoa estava naquela situação na cruz e fala assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. O ser humano, por muito pouco, quer vingar. Por muito pouco, quer descontar. Por muito pouco, ele se sente alguma coisa e quer ir lá e pisotear. Por muito pouco, ele para de perdoar. Por muito pouco. Então, assim, meu Deus do céu, o amor de Deus Ai, não tem palavra, né? Não tem palavra. Igual aquele profeta lá, o profeta... Ah, pra você ver, ele não entendeu a misericórdia de Deus. Depois ele entendeu. Mas o profeta Jonas ficou meio arrasado, né? Porque ele foi lá falar que Deus ia castigar, né? Falou que Deus ia castigar. Mas o povo, a partir do rei, o povo começou a mudar. Começou a fazer penitência. Ele não viu bem nisso. Ele ficou lá meio nervoso, com vergonha, né?
né, de ter profetizado algo que não aconteceu, esperando o castigo, só esperando o castigo, esperando assim, não, Deus, ele é alguém assim fechado, ó. Vou castigar e pronto, final. Eu vou castigar e pronto, final. Tipo assim, vendo Deus assim, já agindo assim, né? Ele vai castigar e pronto, final, não tem o que fazer. Só que os homens se arrependeram. E a misericórdia de Deus era isso que ele queria, isso era mais importante. E o profeta ficou chateado, porque o profeta estava esperando cair o fogo, porque o profeta queria ver, não, o cumprimento, né? O cumprimento. Aí eu fui lá fazer falsa profecia, mas aí Deus perdoou. E a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus. Aí ele foi, chamou a atenção dele, né? Porque ele estava com pena, né? Ele sentiu pena por algo da natureza ali, né? Porque uma plantinha que veio a largatinha comeu tudo, a plantinha que estava cobrindo a barraca dele lá. E ele sentiu pena daquilo, né? De ter pedido aquilo. E não sente pena pelas pessoas. Não é capaz de sentir amor pelas pessoas, não, né? Não é capaz de se compadecer pelo ser humano. Ela, mais ou menos assim que falou, né? Então, é para você ver. Por isso que é para Deus medir. É para Deus medir as coisas. Não é para a gente dizer para Deus como ele deve perdoar, quem ele deve condenar, quem não deve. Não cabe a nós. Não, a gente não vai querer isso. Igual no filme da cabana lá. Quando o cara entrou naquela caverna e foi conversar com a sabedoria, né? A sabedoria falando, mostrou para ele, né? Numa dimensão maior assim. Você tem certeza que você quer ser o juiz? E fez ele entender o lado de Deus. Você quer ser juiz mesmo? Você tem certeza, né? Aquilo é muito forte. Ninguém vai querer, gente. Ninguém vai querer estar no lugar de Jesus, né? Tipo assim, no lugar de Jesus, pessoa dele. E nem Deus pede isso de nós. Deus pede a gente para ser simples, para a gente não querer se pôr no lugar dele, né? Para a gente entender a dimensão, as coisas do jeito certo e saber que a sabedoria de Deus ultrapassa, porque o ser humano vê de um jeito muito fechado as coisas. E a sabedoria de Deus é infinita e ultrapassa isso. E a misericórdia de Deus, a gente vai falar disso na vida toda e vai continuar falando e vai falar no céu, para estudar a misericórdia de Deus profundamente, porque a misericórdia de Deus é Ele todo. A medida dele e é enorme, é infinita. É muito grande o que Deus faz, gente. É muito grande a dimensão do perdão, do Deus ter criado, do perdão, do universo da dor que Ele criou e do perdão de Deus. O perdão de Deus é a coisa mais linda do mundo. E o ser humano meu Deus do céu, né? Se o ser humano falar assim, não, fulano de tal, o Hitler não pode ser perdoado. Quem é ele para dizer uma coisa dessa? Quem é ele para se sentir melhor do que alguém? Quem é ele? Se Jesus fala que um pensamento que a gente fez fora da vontade dele é uma punha, ai, a palavra não sai. Mas foi uma martelada, foi um espinho, um pensamento fora. Então, quem somos nós? Por isso que ele falou, quem não seja juiz, né? Atira a primeira pedra, então. Quem acha que é alguma coisa, atira a primeira pedra, e todo mundo é um nada, né? Então, é por isso, né? É a misericórdia de Deus, por isso que a gente nunca pode rotular ninguém. Falar, fulano de tal não tem jeito, porque a misericórdia de Deus é muito grande, e ela ultrapassa tudo. E a pessoa, depois que morre, ainda tem esse tempo com Deus. É só se a pessoa for muito, mas muito ingrata mesmo. Muito obstinada mesmo, né? Então é muito sério. Então nenhum católico pode se vestir dessa couraça de catolicismo para falar só católico vai para o céu, né? Só quem tem conhecimento da doutrina vai para o céu. Isso é ridículo, porque quem vai ter coragem de sentar e ser juiz, né? É muito sério. Então você coloca no nosso lugar, né? Então a gente fala aqui mesmo, né? A gente fala da vontade humana, do mal da vontade humana, né? Não tem maldade nenhuma, não tem nada assim em relação à pessoa. A gente fala da vontade humana, porque ela é horrível mesmo. Porque ela é essa juíza, né? Ela é essa ignorante, ela é essa ingrata, né? Ela sem Deus, né? É essa ingrata mesmo, né? Que deve ser calada para Deus reinar, né? Então a gente fala para mostrar que é Deus que tem que reinar, que Ele que é sabedoria, Ele que é bom,
Ele que é justo, Ele que é santo, Ele sabe de todas as coisas, como conduz todas as coisas, né? Então é muito grande isso, é muito grande isso. Realmente, gente, a gente for ver assim, meu Deus do céu, é muito sério isso, muito sério. Se a gente não refletir, a gente, Nossa Senhora, né? Sobre essa realidade que está sendo falada, né? A gente precisa ver com os olhos de Deus as coisas, sabe? Não tentar trazer para nossa cabeça humana as coisas, né? E é muito interessante, né? Essa questão mesmo do cristão católico, como tem que agir, né? Como precisa vir diante dessas situações, né? Está sendo explicado que realmente, se você for olhar assim, as pessoas, a tradição da igreja, né? A história da igreja, os documentos da igreja, os escritos dos santos, é muito extenso, é muita coisa. E realmente, a pessoa que estuda muito essas coisas, que lê muito essas coisas, né? Se ela só lê isso sem confrontar a realidade que ela vive, né? Ela vai querer, ela vai querer daquele jeito ali, ela vai querer as coisas daquele jeito ali. Então ela vai pensar assim, o que acontece hoje já está totalmente fora da vontade de Deus, né? Que só foi a vontade de Deus até aquele tempo lá, porque não tem mais padres falando daquele conteúdo ali como falavam os antigos, não tem mais vamos dizer assim, essa igreja desse jeitinho, o povo com essa mentalidade, né? Só que a gente não pode achar que foi tudo perfeito, né? Quantas guerras aconteceram, né? Quantas brigas aconteceram, né? Quanta imposição também teve, né? Também por causa dos homens, do fechamento dos homens, né? Dos homens querer obrigar as pessoas às coisas, né? E assim por diante. Então, na verdade, se a gente for ver pela ótica do que Deus está fazendo, Ele está abrindo mais a cabeça do ser humano do que fechando. Porque se você for ver o Concílio Vaticano II, foi uma abertura maior. Porque antes era muito, muito fechada as coisas, muito fechada. E muitos temas complexos, situações complexas, e muito fechada naquela situação ali. Então, a ignorância era muito maior, né? A ignorância era muito maior e o acesso, né, às coisas eram para um público exclusivo. Hoje você vê essa linguagem universal e você precisa ver com a vontade de Deus essa linguagem universal que a igreja traz. Eu mesma fiquei chateada, fiquei triste quando eu vi a notícia lá do que o bispo falou sobre a jornada, porque eu esperava que a mensagem fosse falar de Jesus, fosse falar da conversão, mas a gente precisa ver além, né? Precisa ver o para quê. Deus está permitindo isso, né? O mundo, você vê que está tudo caminhando, você vê que quem está no controle de tudo é Deus, e a gente precisa confiar em Deus, que a vontade divina vai dirigir as coisas da melhor forma possível. Deus, ele não faz uma violência. Deus trabalha com propósito, né? Olha Jesus, né? Jesus, quando estava na terra, né? Ele caminhou e quem empurrava as situações, quem movia as situações era a vontade divina, né? E Jesus foi vivendo ali conforme a vontade de Deus, aquilo que ele tinha que viver, né? E aí você fala, nossa, mas aconteceu tanta confusão, planejaram contra ele, e Jesus passou pela paixão e tal, mas isso tudo foi necessário, ou seja, a vontade de Deus, onde você parecia que estava sendo uma confusão, a vontade de Deus estava usando de tudo isso para empurrar as coisas para acontecer o propósito que era a redenção. Não é diferente agora para a igreja. A igreja é de Deus, né? Então Deus cela por ela e cuida das coisas, porque Deus pensa diferente de nós. Ele não, ele quer salvar. Então a matemática dele é para salvar, não é para, não é a mentalidade do homem para separar, né? O homem acha que para salvar tem que separar. Então, você já vai e corta, né? Como esse trecho da Valtorta aí. Aí Jesus vai e fala que é necessário deixar crescer o joio e o trigo. Se arrancar fora do tempo,
pode acontecer de você levar também o trigo embora, ou que pode se tornar trigo, né? Então você pode não fazer direito esse processo. Então, e o povo, né, às vezes quer as coisas assim, né? Quer as coisas assim, separando, 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 e não é assim. Então, é diferente o que Jesus está fazendo. Ele está permitindo as coisas para salvar, né? Ele não quer que seja algo imposto, ele não quer que as pessoas sejam obrigadas, ele não quer algo assim que seja é, imposto, porque se o homem, né, querer fazer do jeito dele, o homem vai usar de violência, é violência. A pessoa mesmo que faz um vídeo no YouTube, né, falando, esse povo não vai para o céu, esse não vai ser salvo, só os católicos vão ser salvos, é uma violência, é um tipo de violência, né? Então, o ser humano é desse jeito. Nós precisamos confiar no paraquê de Deus, que Ele não quer essa mensagem, Ele está preparando tudo, permitindo essa mensagem universal. E também tem uma proteção de Deus, né, em relação a enganar Satanás, né? Onde ele pensa que está ganhando, né? Onde ele pensa que está conseguindo, né? Corromper a igreja, corromper, conquistar, né? Ele está perdendo. Tem toda uma estratégia da divina vontade em cima de tudo, conduzindo tudo com sabedoria as coisas, né? Que o ser humano não tem isso. O ser humano é tipo assim, pega as coisas e joga fora, né? E Deus não, ele tira um bem de tudo. O ser humano não sabe ver o bem das coisas se não for por Deus, né? Então, Deus faz diferente, ele pensa diferente do que nós pensamos. Então, a gente precisa confiar em Deus que tudo vai ser no tempo dele, e da forma dele, do jeito dele. Tá tudo sendo regido por essa vontade divina que está conduzindo todos os homens. Então, aí você pensa, então essa jornada, então não vai ser ruim, Ruth? Aproximar jovens do mundo todo, de outras denominações, precisa preparar as pessoas. A gente tem que entender que isso é mais sinal do reino do que tudo, né? É mais sinal do reino do que tudo. Porque aproximar, antes era uma coisa que dividia muito. Era tipo assim, quem não entra nesse quadrado não faz parte, entende? Então, ele está unindo, ele está aproximando, né? Ele tá fazendo com que essa consciência do universal, para que ninguém se sinta melhor do que ninguém, né? Então, vai dando essa consciência do universal, porque vai ser assim no reino, como Jesus já falou no vídeo anterior, né? No reino da divina vontade, a gente não pode fechar nossa cabeça e pensar assim, no reino da divina vontade vai ser só pessoas que sempre foi católica, que nunca fez nada de errado. Você não sabe. Vai ter pessoa no reino da divina vontade que foi budista, vai ter pessoa no reino da divina vontade que viveu outra denominação, que viveu uma vida que é a carne dele, que ele vai trazer na carne, né? A marca daquela vida que ele viveu. E não vai ser perfeição. Então a gente precisa entender como que o Senhor faz, né? Como que Ele separa com cuidado de Pai, porque ele quer salvar. Ele quer salvar, ele quer perdoar, ele quer curar, entende? Então é muito sério. Então tem um momento certo para tudo acontecer e a gente precisa confiar em Deus, né? E ser aquilo que Jesus deseja de nós, como um católico precisa ser. Outro Jesus. E o outro Jesus ficava separando, o outro Jesus ficava excluindo, o outro Jesus ficava condenando, né? Não. O que que Jesus fez, né? O que que Jesus fez? Então, o compromisso do católico é rezar uns pelos outros, né? É rezar pelos irmãos, é desejar que os irmãos também façam a mesma comunhão que ele faz. E não ficar já dizendo para ele que ele é um ignorante, que não vale nada, e que não presta, e que não tem jeito, e que não vai ser salvo. Isso é ridículo. Isso aí é comportamento de fariseu, né? Que separava, que se sentia os bambambã e separava dos outros. Nós não juntamos com pecador, né? Não. Não é que a gente vai ser conivente com o pecado, mas a gente tem que entender a alma, ver os seres humanos como alma, e essa alma Deus quer salvar. Então Deus está fazendo tudo do jeito correto.
É realmente o ser humano, gente do céu, quantas guerras já não se teve por causa dessa briga entre cristãos, não é? Então, ele não quer ser motivo de guerra, de divisão, ele não quer isso, ele não veio para isso, ele não salvou ninguém para isso. Todos foram enxertados nele, todos, e não é só os católicos. Então ele quer salvar, né? E ele não quer que o nome dele seja motivo de guerra de jeito nenhum. Não é o interesse de Jesus que o nome dele seja motivo de guerra, de briga, de rixa, de rivalidade. Não é isso que ele quer. Não é isso. Ele quer a misericórdia, né? A misericórdia verdadeira, né? Então é muito sério essa mensagem que Jesus traz para nós. E é muito interessante, né? Como que Deus faz as coisas, né? Na parte que fala que estava falando sobre os. Ai, meu Deus, peraí. Dos ateus, né? É muito interessante, né? A mentalidade do ateu, né? O ateu, ele quer descobrir o inimigo, né? Ele quer descobrir o inimigo e ele não aceita a ideia que existe Deus justamente porque tem o mal no mundo, né? Porque ele pensa, se Deus existisse, não teria mal. Ele não consegue entender isso, ele não consegue entender esse amor, essa misericórdia de Deus, essa bondade, a liberdade, o livre-arbítrio. Ele acha que isso é um absurdo, né? Então, ele quer arrumar um culpado. Mas o que eu acho interessante é que Jesus até já falou disso nos estudos, é que às vezes Deus, ele joga, né? Deus, ele é incrível. Às vezes ele permite o ser humano ver o inimigo fora dele, porque às vezes se o ser humano visse o verdadeiro inimigo, que é ele mesmo, né? Muitas das vezes ele poderia não, no juízo particular, ele poderia não se perdoar. E isso que é o perigo, né? O pecado contra o Espírito Santo, não aceitar a misericórdia de Deus e não perdoar a si mesmo também é um pecado horrível, que é justamente o que acontece, né? Que a própria alma pula no inferno, né? E quando ela tiver o juízo particular e tiver a luz da verdade, Jesus vai deixar claro para ela que ele perdoou ela, que ele perdoa, né? Vai deixar as coisas claras para ela, mas também vai mostrar o amor dele, que ele perdoa ela, né? E do bem que tirou de tudo, né? E vai mostrar para ela numa realidade muito grande, mas é para ela se perdoar. Então, às vezes, eu estava pensando assim, tem pessoas que são educadas para não fazer algo de errado por medo. Mas às vezes Deus tira um bem nisso, mesmo que não é perfeito, né? Que eu tava vendo coisa boba, né? Meu esposo estava assistindo Chaves, né? Eu tava vendo lá a mãe do Kiko falando com o Kiko que o homem do saco, né? Pega as crianças desobedientes. Aí ele começa a desesperar, né? Com medo. Aí eu fiquei pensando assim, é imperfeito isso, né, Jesus? É imperfeito quando a mãe fala assim pro filho. Quando a mãe fala do boi da cara preta, né? Fala né, dessas coisas para assustar o filho, para o filho obedecer. Mas às vezes, ter um inimigo fora dele, tipo o demônio, e, e o ser humano ficar assustado com ele por causa disso, não querer fazer nada de errado por causa do demônio, por medo do inferno. Por mais que é imperfeito esse amor, né? Imperfeita essa forma, mas ainda assim Deus usa disso. Deus usa disso. Porque talvez se a pessoa visse um mal dela mesma, ela não estaria pronta para aquilo, entendeu? Ela não se perdoaria, né? Então, às vezes, ver o inimigo fora faz com que também as pessoas não fazem guerra umas com as outras. Então, é como se Deus permitisse, sabe, essa situação, para que o ser humano não veja um ou outro como um bicho, como um monstro, né? Que não é isso, o divino não é isso. Quando a gente tem consciência, né, da divina vontade, não tem essa ignorância. Se eu abro os véus da verdade, para a gente ver que o problema é a vontade humana, mas não é uma coisa que vai te levar a se odiar. Vai entender quem é você sem Deus, para você se unir a Deus. Então você fica em paz, entende quem é você por você mesmo sem Deus, mas que Deus não está te jogando fora, né? Ele quer você, aí você se aproxima dele. Só que às vezes o ser humano, na sua ignorância, no seu ódio, ele pode não entender assim. Não está pronto para entender essa mensagem.
Então, às vezes, Deus permite o ser humano, às vezes, ver fora, né? Fora, você vê muito essa realidade nos filmes, né? Os filmes trazem isso, né? Eles têm que ver o inimigo fora para destruir. Por exemplo, o inimigo, a Terra e os alienígenas que vão vir, que vão destruir tudo. Tem essas coisas, né? E às vezes permite isso para o ser humano não. Porque o ser humano pode ser muito cruel consigo mesmo, não se perdoando e não perdoando os outros. Então, para um não matar o outro, às vezes Deus permite isso, né? Então, eu fiquei pensando nisso, sabe? Em como que Deus trabalha na cabeça de cada um. Se de repente é imperfeito para um filho ouvir uma coisa dessa da mãe, e ele obedecer à mãe só por medo, mas se isso vai fazer ele obedecer de certa forma, entende? Isso faz com que também, de certa forma, ele faça alguma coisa boa com aquilo. Mesmo que seja não tão perfeito assim. Entende? E depois é só uma questão de virar a chave. Mas pelo menos ele vai ver, olha, pelo menos eu fiz o bem. Mesmo que eu olhei para o inimigo errado, né? Não entendi de verdade. Mas ainda assim, entende? Então a gente tem que ver como que Deus trabalha com cada pessoa, né? A forma que ele educa cada pessoa. Ele tem um mistério aí, sabe? Ele sabe cuidar de cada alma, gente. Ele sabe cuidar de cada alma, né? Então, quem é melhor do que ele mesmo para ir lá na plantação e separar o joio do trigo? Ele que sabe, ele que pesa, ele que mede, ele que conhece. E nós precisamos confiar, né? Então a gente precisa ver as coisas com os olhos da divina vontade. Em vez da gente ver sinais de que a vontade de Deus não está agindo, a gente precisa ver sinais que a vontade de Deus está agindo, igual com Jesus. Podia falar por fora, falar assim, nossa, Jesus está para ser crucificado, estão planejando, o Judas foi lá e entregou ele, já fizeram a reunião, já está tudo marcado. Nossa, nossa Senhora, está tudo dando errado, né? A cruz está chegando, Jesus está indo para a cruz, está tudo dando errado, ao contrário, estava tudo dando certo, porque esse era o propósito da redenção. Então, se a igreja também se aproxima da paixão, se precisa desse tempo, se precisa dessas coisas, também é sinal de que o reino está chegando, é sinal de que as coisas estão acontecendo. Então, a gente precisa ver a divina vontade agindo acima, né? Tá sempre um passo à frente de tudo, né? É ela que está andando à frente, entende? É ela que está avançando. E então é muito interessante. E outra coisa, se você for olhar lá de Adão e Eva, né? Foi horrível, a culpa original foi horrível. Eles quererem algo sem Deus, mas é aquilo que Jesus já falou, acho que é no Cadê da Voltorta. Se não tivesse a serpente, o ser humano também poderia se encher. O ser humano podia se tornar o próprio inimigo. O ser humano podia se ensoberbecer ao ponto de que e ele próprio ser um demônio, entende? Então, aí Deus permitiu, né? Não foi ele que quis o mal, né? Mas Deus permitiu. E aí, então, isso ainda serve para justificar o homem, né? Então, o próprio inimigo serve de bem para nós, se a gente for olhar com os olhos de Deus. Serve para justificar o homem. Serve para justificar o homem. Então, pensa. Então, então Deus faz as coisas de um jeito diferente que a gente imagina. E então a gente precisa ver com os olhos de Deus as coisas que estão acontecendo. A gente não pode falar assim, é o demônio que está dominando tudo, não. Na cabeça boba dele, ele acha que é ele mesmo, né? Tem uma sensação muito de grandeza, de estar conquistando, né? Mas de toda essa humilhação, de tudo isso, Deus vai tirar um bem. Deus está tirando um bem. E a gente precisa confiar. A gente não pode ficar fechado, né? Fechado numa coisa, né? Fechado numa coisa assim, não, mas tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. E Jesus, ele tá agindo de outra forma, ele tá agindo da forma da vontade dele, e a gente precisa confiar. Porque até mesmo na divina vontade, se você for olhar a luz de Deus,
a gente conhece o inimigo, a gente conhece a nós mesmos e descobre. E às vezes a gente fica super mal, né? Você fala assim, meu Deus, eu sou um demônio, Senhor, eu sou horrível. Nossa, meu Deus, como eu sou capaz de tanta coisa. Mas a luz de Deus não faz você se odiar, você consegue separar as coisas. Olha, é a sua vontade sem Deus. O que que é o pecado? Ela sem Deus, né? Mas ela com Deus é diferente. Quando é Deus é diferente. Então você se vê em Deus, no que Deus vê. Você não fica só na sua natureza e vendo, não. Você vê quem você é, mas o que Deus fez através da graça você ser. Tipo assim, você não fecha só nessa concepção de que eu pequei e saí da graça de Deus, mas você se vê pelo que Deus fez através disso, né? Pelo sacrifício de Jesus, pelos méritos de Jesus, você se vê em Deus como você é, né? Em Deus, naquilo que Ele fez pela graça. Então, e uma coisa que Jesus sempre trabalha, né? Se perdoa, né? Porque isso é muito sério. Você ficar sempre também nessa visão, nossa, horrível, nojenta de pecado e ficar se vendo um lixo, meu Deus do céu. Isso é muito sério, porque a pessoa pode chegar diante de Deus e falar, eu não quero, eu sou um lixo, eu não mereço, eu não aceito o seu amor, eu não aceito, mas a minha graça, filha, eu perdoei. Eu usei disso e disso e disso, mas eu não aceito, eu não aceito, isso é muito sério. Então, você se vê em Deus, você vê o que Deus fez, você vê o amor de Deus, apesar de você e das suas debilidades. Então, você se perdoa. Então, às vezes o ser humano não está pronto ainda para isso, entendeu? Por isso que Deus tá trabalhando o amor, né? O amor ao outro. E mesmo que você vê assim, mas tem um jeito falho de estar ensinando esse amor. O jeito com que está ensinando esse amor tá bagunçado, tá. Mas tem um propósito aí. Porque não é para o ser humano se odiar mesmo, não. Se fala muito da paz uns com os outros, é porque, gente do céu, o reino da divina vontade vai ser perdão, vai ser amor, não vai ser mais rivalidade, não vai ser se olhando um para o outro com nojo, com preconceito. Então, essa linguagem que fala para não ter o preconceito e tudo, para você aceitar o irmão, entende? Já é para preparar as pessoas para sair desse fechamento, né? Sair desse fechamento, porque não é o que Deus quer, não é o reino de Deus isso, né? Esse fechamento, essa separação, não é. Então tudo está sendo feito para existir esse reino, ao contrário, as coisas estão acontecendo do jeito certo. Realmente, gente, se o Papa Francisco fala assim, gente, Jesus só quer a Igreja Católica agora, a partir de hoje. Se ele pega e impõe a tradição e vai lá no microfone e fala para todos os jornais e imprensa transmitir aquilo, vira guerra, vira destruição, vira uma bagunça. E vai ser uma desonra para Deus, porque não é para a religião se tornar isso. Então, quando você vê o Papa falando muito que a igreja, que os católicos precisam amar, perdoar, que são parece que é mais puxa a orelha dos cristãos do que dos outros. Aí você fala, mas parece que o Papa Francisco puxa o saco de quem é de outra denominação, mas quem é católico, ele está sempre dizendo, sai do egoísmo, sai disso, sai daquilo, é porque de nós Deus espera mais mesmo. Você entendeu? Mais compreensão daquele que tá tomando diretamente da fonte é que deveria ser o que mais perdoa, deveria ser o que mais compreende, deveria ser o que mais medita. Então, se a gente não meditar, meu Deus do céu, se a gente não meditar, né, e ver a luz de Deus, meu Deus do céu. Por isso que é tão importante o livro do céu, porque eu mesmo antes do livro do céu era a que estava atacando, né? Entende? É importante ver as coisas, o ensinamento do livro do céu clareia tudo, né? Clareia tudo, né? Clareia tudo. Porque se você ficar só estudando o que é antigo, você fica muito fechado, porque você vai ficando, a cabeça dos católicos fica louca, porque eles não entendem por que está acontecendo isso, não entende o Conselho Vaticano II, não entende. Aí vê o antigamente como era e fica, não tinha que ter mulher no altar, não tinha que ter isso, não tinha que ter aquilo, não tinha que ter isso. E a pessoa começa, né? A pessoa começa a ficar louca, a pessoa começa a ficar louca, a pessoa começa a falar assim, não, tem duas igrejas. A verdadeira sou eu com aquilo que eu leio e a falsa é esses aí. E vai começar a dividir. E ele não quer isso, né? Gente, Jesus Cristo né? Jesus Cristo é a religião.
Jesus Cristo é a religião. Jesus Cristo é a religião, entende? Então, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe como ir a cada um, e nós precisamos confiar e estar com ele. Tem que ser aqueles membros regenerados do corpo que colabora com a cabeça, que colabora com ele. Com- reza pelos irmãos, né? Deseje que essa mensagem chegue para todos mesmo, né? Não é só para quem está no seu clube, não, né? É para os outros também. Porque, gente, todas as vidas estão nele. Então, se você despreza o irmão, está desprezando o próprio Cristo. É muito sério. É muito sério. Ah, não, tem uma música que fala: sejamos um para que o mundo creia. Então, mas se a gente for dividido, uai. Então, é essa a verdadeira unidade, né? Então, é muito sério. É muito triste essa mentalidade doentia dos ateus, né? Justificar que não existe Deus por causa do mal, né? E achar assim, não, que se ele existisse não teria mal, já teria feito alguma coisa para acabar, né? E aí por isso eles não entendem a liberdade, o livre-arbítrio, nada, mas se for olhar na palavra de Deus, lá tem resposta para tudo, né? O problema é que eles não vão até a palavra de Deus. Eles não querem esse trabalho, né? Desse conhecimento de Deus. Então eles preferem achar a resposta material para tudo. Porque achando a resposta material, né? Para eles é aquela coisa da presunção, né? Deixa nós resolver, deixa nós pôr as mãos, deixa nós dar as respostas, porque não adianta esperar de Deus. É ridículo isso, muito ridículo. A gente fica triste, né? Por ver essa realidade dos irmãos ateus. Fica chateados, né? Fica chateados, né? Nem sei se posso dizer ateu, né? Porque lá no fundo, para eles perceber o mal e não gostar daquilo, é porque eles têm a consciência de um bem, né? Então é estranho, é muito estranho isso. Mas se vocês for olhar assim, na Bíblia você vai encontrar um Deus Pai, um Deus que se revela. Ele mandou tantos profetas, né, para avisar daquilo que não estava gostando, né? E Deus castigou, Deus castiga, ele é Pai, né? Ele perdoa também. Ele não é um pai negligente às faltas dos filhos, ele mostra exatamente quando ele está gostando. Quando ele não está gostando das coisas, ele deixa muito claro. Mas ele também não quis destruir, por mais que o ser humano chegou a dar pavor. Ele não quis acabar com a raça humana, porque aí entra a dimensão da misericórdia de Deus que eles não entendem. Mas se eles fossem parar para pensar, né, eles são tão inteligentes. Se fosse parar para pensar, eles que são pais, muitos são pais, né, têm seus filhos. E eles, tanta coisa que os filhos fazem, eles não aprovam, eles reprovam. E se tiver que bater, dar castigo, tirar o brinquedo, eles não fazem. Mas isso quer dizer que eles vão lá e pegam esses filhos e amarram esses filhos? Eles amarram esses filhos falando, você vai ter que ficar amarrado pro resto da vida de vocês para não acontecer de vocês me desobedecer? O pai não faz isso, o pai deixa o filho livre, não é? Pois é, e aquilo que ele não gosta, ele fala que não gosta, não é? Castiga quando tem que castigar, bate quando tem que bater, não é? Mas ao mesmo tempo ama. Eles castigam os filhos deles, mas não tem coragem de expulsar a criança de casa, não tem coragem de pôr a criança na rua, não tem coragem, por quê? Porque é meu filho, porque apesar de tudo eu amo. Então, como que Deus pensa, né? Então, assim, infelizmente, né, eles não estão cegos, né, muito cegos diante dessa realidade, preferem buscar fora resposta, né? É muito triste, mas se a gente for ver, né, se a gente for ver assim, a pessoa quando ela não quer, quando elas não se aproximam de Deus, não tem luz, né? Sem Deus, ela não tem luz, ela não tem a resposta para a vida, para as coisas dela, porque às vezes ela não faz a pergunta para Deus, né? Ela quer usar, ela faz pergunta para outras pessoas, então vai buscar a cabeça de outros. E esses ateus, eles se enchem dos livros de quem pensa igual a eles. E no final das contas, todos esses ficam girando num círculo, né? E sem resposta, porque não tem coragem de confrontar com a verdade, né? E direto lá para Deus, né? E direto em Deus, né? Tá, é muito sério.